Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal, você que é novo aqui. Estou feliz de estar mais uma vez aqui para fazer um vídeo de palavra semanal. Uma palavra bíblica que vai te ajudar a você caminhar durante essa semana que se inicia. O meu propósito é que o Senhor fale ao seu coração e que você seja fortalecido pela palavra do Senhor. Tem uma palavra que Deus falou muito comigo recentemente, e eu quero compartilhar com os irmãos, amém? O livro do profeta Daniel, seu capítulo 12, último capítulo do livro do profeta Daniel, que vai nos dizer assim a palavra do Senhor, seu versículo 13, um versículo muito conhecido. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém, irmãos? O profeta Daniel, ele é um homem muito amado pelo Senhor. Poucos homens na Bíblia são elogiados por Deus. Alguns tiveram esse privilégio. E dentre estes homens que foram elogiados pelo Senhor, Daniel é um deles. Assim como Ezequiel e Jó também, que foram elogiados por Deus pelo seu caráter. Nunca na Bíblia você vai ver Deus elogiando alguém pela forma que ele é usado por Deus. Se ele profetiza, se ele fala línguas estranhas, não. Você vai ver Deus elogiando alguém nas Escrituras Sagradas pelo seu caráter, pela sua conduta. E Daniel, ele era um homem de um caráter íntegro, de um caráter ilibado, e nós vemos isso em todo o seu livro. Tanto que, ali no período do rei Dário, os príncipes tentaram encontrar Daniel alguma falha, mas não conseguiram, porque ele era um homem íntegro. O livro do profeta Daniel chega a dizer, o anjo diz a ele que ele era um homem muito amado, ele era um homem muito desejado. Daniel, ele tinha um espírito excelente, um espírito de adorador. A Bíblia diz que Daniel ele é escolhido, nós conhecemos a história, capítulo 1, o Senhor dá a Judá nas mãos do rei Nabucodonosor, ele invade ali a Babilônia, Jerusalém, queima toda a cidade, destrói o templo e traz ali da linhagem real e dos nobres alguns jovens em quem não houvesse defeito algum. E Daniel era essa pessoa, ele era da linhagem real, da família real dos nobres. Ele é incluído ali na Babilônia a fim de estudar a cultura. A Babilônia tenta mudar Daniel, dá um novo nome a ele, tentando mudar a identidade dele. Dá também a ele um manjar, e nós conhecemos a história. Ele assenta no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia por dois motivos. Primeiro, porque era consagrado a outros deuses, e segundo, porque poderia ter ali algum alimento impuro, que pela lei do Senhor, que nos mostra a lei no Pentateuco, ele não poderia comer. Então, por esses dois motivos, Daniel ele assenta no seu coração não se contaminar. Durante todo o livro do profeta Daniel, que podemos dividir em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 7, é a história de Daniel, é a história dos seus três amigos, é a história ali do período de cativeiro do povo de Jerusalém, ali na Babilônia. E do capítulo 7 até o capítulo 12, nós vamos ver Deus falando para Daniel as profecias dos fins dos tempos e de alguns reinos posteriores que iriam assumir ali. Ok. Mas aqui nesse capítulo 12, o Senhor está falando com Daniel acerca dos fins dos tempos. Se você vê a epígrafe do texto, o capítulo 12 diz assim, os últimos tempos, a epígrafe do capítulo 12, os últimos tempos, as palavras seladas. Então o Senhor aqui está falando sobre o período do fim, sobre os últimos tempos. Ele diz aqui no versículo 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O versículo 4 diz, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E é o que nós vemos hoje em dia, a ciência se multiplicando. Você vê
quantos homens faz tantas coisas grandiosas. Isso é a ciência se multiplicando. A ciência que Deus, nosso Senhor, deu ao homem. Mas no último versículo deste capítulo, o capítulo 13 do profeta Daniel, Deus dá uma ordem a Daniel. O Senhor, mediante a tudo isso que ele revelou a Daniel, período do fim, o Senhor dá uma ordem, o Senhor dá um conselho a Daniel, dizendo: tu, porém, Daniel, vai até ao fim, porque repousarás e estará na tua sorte, em outras traduções, na tua herança, no fim dos dias. Na NVI está escrito assim: mas quanto a você, Daniel, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua herança. Então aqui o Senhor dá um conselho a Daniel, dá uma exortação a ele permanecer firme, a ele permanecer fiel até ao fim. E eu fiquei me perguntando, por que o Senhor deu esse conselho a esse homem de Deus, um homem que foi muito usado pelo Senhor na interpretação de sonhos, foi muito usado pelo Senhor na Babilônia. Mas por que o Senhor deu esse conselho a ele? Até ao fim. Eu fiquei me perguntando e me imaginando. E, meus irmãos, mesmo um homem sendo usado por Deus e conhecendo a Deus, vai ter situações, vai ter momentos na sua vida que você vai se sentir triste, sobrecarregado, aflito, com angústia dentro do seu coração. Pode ser o homem mais de Deus. A pessoa vai ter esses momentos de aflição. E o Senhor nos disse isso em João 16:33, no mundo tereis aflições. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, a gente vai ter inconstâncias na fé, a gente muitas das vezes vai desacreditar das promessas do Senhor, iremos passar por tribulações, por tristeza, por desertos, e talvez Daniel, ele estava passando por isso. Passou-se os 70 anos que o Senhor disse que eles ficariam ali na Babilônia, e Daniel talvez ele ficou triste porque o Senhor ainda não os levou de volta para a sua terra, e talvez ele ficou triste, mesmo sendo usado pelo Senhor na profecia dos últimos tempos. O Senhor revelou para ele, ele escreveu essa palavra para o nosso ensinamento, e o Senhor deu uma ordem a ele: Daniel, vai até o fim, porque você vai repousar e estará na tua sorte, na tua herança, no fim dos dias. Meus irmãos, mesmo a gente sendo usado por Deus, mesmo a gente sendo íntimos de Deus, vai chegar situações na nossa vida que a gente vai querer parar, que a gente vai querer desistir, que a gente vai querer abandonar tudo. Mas Deus me usa nesse vídeo para te dizer, para você permanecer firme até o fim, porque a vitória é para aqueles que vai até ao fim. A herança é para aqueles que vai até o fim. Às vezes dá vontade de parar. Às vezes dá vontade de desistir, de abandonar tudo. A renúncia é grande, o sacrifício é grande, o abandono da carne, o servir a Jesus. Às vezes dá vontade de desistir. Quantos homens de Deus na Bíblia tiveram vontade de desistir? Elias, após ser notificado que a Jezabel, mulher de Acabe, queria matá-lo como fez a outros profetas, ele sente medo, ele sente uma tristeza profunda, a ponto de ficar quase depressivo, se esconde na caverna, ele quer abandonar tudo, ele quer desistir do seu chamado, ele diz ao Senhor: só eu fiquei, Senhor. Só que o Senhor disse a ele: não, eu ainda guardei 7.000 que não se dobraram e nem beijaram a Baal. Ele pensou que estava somente ele ali como profeta, como homem de Deus, ficou triste, pensando que Jezabel iria matá-lo, só que Deus falou: não, tem 7.000 que ainda não se dobrou. Ele triste, na caverna, só que um anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come, porque muito longo é o teu caminho. E Deus me usa neste vídeo para te dizer: levanta, prossiga, continue até o fim, porque a vitória é para aqueles que vai até o fim. Que fazes aqui, Elias? Levanta-te e come. Deus dá uma palavra de ânimo para Elias, que estava desanimado, querendo abandonar tudo. Jeremias também foi outro profeta chorão, quis abandonar tudo. Ele falou ao Senhor, e o Senhor me iludiu. Iludido fiquei. O Senhor me prometeu que eu iria edificar, que eu iria destruir, que eu iria derrubar, que eu iria edificar, mas eu só choro, ninguém ouve a minha profecia, eu prego, ninguém me dá credibilidade.
Jeremias pensou que a vida de ministério seria um glamour. Deus falou que estava com ele e estaria tudo bem, ele iria ser próspero, todo mundo ia ouvir ele, iria dar credibilidade a ele, mas não foi isso que aconteceu. E muitas das vezes a gente se ilude também. Muitas pessoas estão iludidas com o ministério, achando que ser missionário, que ser pregador é você viajar o mundo, você fazer várias viagens pessoais. E, meus irmãos, o evangelho, ser missionário, fazer a obra de Deus, se o Espírito Santo não estiver dentro de nós, a gente não vai conseguir. Evangelho não é glamour, ser missionário não é glamour para ficar apenas viajando, mas é sofrer, é passar fome, é passar necessidade, é fazer a obra do Senhor, é renunciar, é fazer jejum, é ficar em oração. Jeremias, ele queria abandonar e parar tudo, ninguém dava credibilidade, ninguém ouvia ele. Só que ele falou que quando ele queria parar e não mencionar o nome do Senhor, um fogo ardia nos ossos dele. E esse fogo é o nosso Senhor. Hoje, na dispensação do Espírito Santo, é o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, que faz você não parar, que faz você não desistir, que faz você avançar, que faz você continuar fazendo a obra do Senhor. Porque fazer a obra do Senhor, ser usado pelo Senhor, pregar a palavra, ser missionário, ser pastor, ser dirigente do ciclo de oração, ser líder de jovem, ser líder de adolescente, ser líder de missões não é fácil. Se a gente não estiver com o Espírito Santo, a gente não vai conseguir prosseguir, a gente não vai conseguir avançar, o nosso trabalho não vai ser próspero, mas a palavra de Deus para mim e para você neste vídeo é continuar até o fim. Mas quanto a você, Daniel, vai até o fim. Você que está ouvindo esse vídeo, vai até o fim, porque você vai repousar. Assim como o Senhor disse a Daniel, vai até o fim do seu chamado, porque repousarás. Você vai descansar no céu. Aqui na terra é trabalho, é fazer a obra do Senhor. Você vai repousar e estarás na tua sorte, o céu, na tua herança, em outras traduções. A nossa herança é Cristo. O céu só é lindo porque Cristo está lá. Cristo é a nossa herança. Ele é o nosso galardão no fim dos dias. Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vai até o fim. Cruze a linha de chegada, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhe para ele, ele não te abandona, ele é o seu amigo, ele é o seu consolador, ele é o seu redentor. Fique com essa palavra de ânimo e prossiga nessa semana em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima. Não esquece de deixar o like, compartilhar, comentar, para que mais pessoas conheçam a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.